E a gente está vendo toda essa situação, dessa investigação atrapalhada, dessas prisões sem base, do relatório que não diz nada, cheio dos possivelmente. Trabalho porco da Polícia Federal. Aliás, porco. Um policial federal que bota o nome dele num troço desse, não é nem pelo fato de ser capaz, é por ser incompetente. Porco. E por que tudo feito da forma mais rápida possível? E com um objetivo óbvio, um objetivo evidente, é prender o Bolsonaro. E é por isso que a gente está tendo notícias desse tipo. Veja essa matéria que está no Paulo Figueiredo Show. A matéria que dominou a internet nos últimos tempos. E é importante, e é por isso que eu, como testemunha de quem viveu a história, eu acho que isso tudo precisa ser contextualizado. A gente não pode olhar as coisas com o olho de hoje. A gente precisa olhar as coisas com os olhos de 2022. Quem tem idade o suficiente para lembrar de 2022? E todo mundo que tem idade o suficiente, que tem mais de 2 anos de idade, lembra que aquela eleição foi uma palhaçada. E o maior culpado disso, obviamente, é quem? É o Alexandre de Moraes, que fez uma condução de merda na eleição. Não foi uma eleição nem justa, nem transparente. Claro que ele não é o único. Todo o STF agiu contra o voto impresso, sobretudo o Barroso. Tem a questão do inquérito de 2018, ao qual o Bolsonaro se referiu ontem na entrevista dele. Tem a censura por parte de vários agentes do TSE e por aí vai. Ou todo mundo esqueceu use a sua criatividade, a perseguição política, todo mundo esqueceu do que o Talhaferro dialogava com os juízes lá do gabinete do Alexandre? Não, claro que ninguém esqueceu. Eu sei que tem, inclusive, mais coisa pronta. Vamos ver se essas coisas vêm por aí, se a Folha vai ter... Folha... É porque eu não estou querendo explodir essa história ainda. Mas ela vai chegar. Estou dando tempo à Folha para tomar a atitude digna que tem que ser tomada. O Glenn eu tenho total confiança. A Folha, não. Quem sabe, talvez até as próximas fases da Vaza Toga nem saiam na Folha. Vou parar por aqui. Mas no Glenn eu tenho confiança. Um aspecto fundamental é que todo mundo via o que estava acontecendo em 2022. A gente só sabe das coisas em relação ao Talhaferro e as reportagens publicadas pela Vaza Toga, os diálogos, use a sua criatividade, não tenho Paulo Figueiredo, mas vou conseguir achar alguma coisa. A gente só sabe dessa, vou mandar jagunço prender o Alan dos Santos. A gente só sabe dessas coisas hoje. Mas todo mundo já sentiu o que estava acontecendo. Todo mundo, exceto isso que se chama de grande mídia, eu gosto de chamar de velha mídia, que não dava voz ao povo. E a prova de que o povo estava buscando uma forma de se comunicar e que estava sendo calado pela imprensa e pela censura do Alexandre, é que a Jovem Pan, mesmo debaixo de intensa censura, liderava a audiência, uma emissora pequena, com menos de 1 ano de idade na época, com uma estrutura muito limitada e que batia todos os dias a Globo News e a CNN. Eu não me canso de dizer, o programa político mais assistido do Brasil, e não era só no meu tempo, não, mérito aqui para as pessoas que vieram antes de mim, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, o Fiuza, era o Pingo nos Is. No tempo que eu estava lá, a gente tinha mais audiência do que a soma da CNN Brasil com a Globo News. Tinha dias que você pegava todos os outros, CNN Brasil, Globo News, Record News, SBT News, somava e a gente tinha o dobro da soma. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão.
Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Esse era o povo querendo se comunicar. E o que vinha da imprensa? Porrada no povo. Repressão, 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 repressão. Alexandre crava, censura. Aí, as pesquisas que mostram de 61% dos brasileiros com medo de se expressar na internet. Todo mundo tinha a certeza de que o processo eleitoral tinha sido conduzido com parcialidade. E, no mínimo, uma suspeita razoável de que o resultado tinha sido manipulado. E essa dúvida razoável nunca foi esclarecida. E é sim razoável todos nós termos dúvida e levantarmos dúvida sobre qualquer serviço público prestado. Vocês, servidores, são os nossos empregados, funcionários, servidores. Vocês servem a nós. Não importa se você está de toga ou não. Então, quando você presta um serviço e conduz uma atividade pública, eu tenho o direito de colocar dúvidas sobre a sua atuação e você tem a obrigação de me responder. Não existe isso. Um servidor público é questionado e ele censura aquele que os questionam. E eu já citei a frase do Jeff Bezos, né, o globalista dono da Amazon, no editorial, no Washington Post, que diz que as urnas eletrônicas não só têm que ser confiáveis, mas devem parecer confiáveis. Olha, isso é papo de golpista. Então todo mundo olhou essa situação que todo mundo sabia o que estava acontecendo, não sabia a profundidade. Essa a gente sabe hoje, depois das ordens ilegais do Alexandre divulgadas nos Twitter Files, depois da Vaza Toga, a gente sabe um pouco da profundidade, mas já sabia que estava errado. E todo mundo buscava uma solução. Vocês acham que não? E o que os diálogos mostram são pessoas buscando soluções. Soluções a um judiciário que deu um golpe e usurpou a autoridade dos demais poderes. E eu vou falar isso, você pode me botar debaixo de tortura, se eu não falar, as pedras vão falar, porque é a verdade. Vocês deram um golpe. E houve uma crise entre poderes. E o que a Constituição brasileira diz no artigo 142? Ora, que quem garante os poderes constitucionais que estavam sendo usurpados são as Forças Armadas. As Forças Armadas que tinham, por sua vez, tentado avaliar qual era a segurança das urnas e foram impedidas. O relatório das Forças Armadas disse que eles não conseguiram fazer o trabalho e não tiveram acesso para conseguir fazer o trabalho. E ainda assim, enxergaram as vulnerabilidades e deram sugestões para o Alexandre. Que, igual um maluco esquizofrênico, virou e falou assim: obrigado por não dizer que não houve fraude. Aí, os três comandantes das forças, os comandantes das três forças, reforçaram que não tinham dito que não tinha havido fraude, reafirmaram as vulnerabilidades e fizeram um pedido de urgência para que o Alexandre reavaliasse os três comandantes de cada uma das forças. Isso era golpe? Ora, o Batista da Aeronáutica era golpista? O Freire Gomes, do Exército, era golpista? Os dois assinaram a carta. E por que não estão em inquérito? Por que não estão no inquérito? Por que o Almirante Garnier foi o único dos três que foi incluído? Ora, eu vou dizer para vocês, para as quase 19 mil pessoas que estamos assistindo aqui, era consenso, eu estou afirmando, que era consenso no alto comando do Exército, que a condução da eleição tinha sido feita de forma cagada. Alexandre, pergunta para o Tomás se não é verdade. A discussão, e eu afirmo porque eu confio e sei quem são as minhas fontes, a discussão, e ela existia,
era sobre o que fazer diante da condução de merda, Alexandre, que você fez das eleições de 2022. Essa que a esquerda aplaude, dizendo que você salvou a democracia. Claro, porque eles ganharam, porque você deu o poder a quem eles queriam. E eu dei o nome dos generais que defendiam que nada deveria ser feito. Entre eles, esse bosta que hoje comanda o Exército. E aí entra o segredo de toda essa discussão. Porque o segredo de toda essa discussão está nos truques semânticos. E, pô, vocês me desculpem. De linguagem, vocês têm que comer muito feijão com arroz para poder chegar no meu nível. Vocês me desculpem, não tem nenhuma arrogância nisso, mas eu vivo disso. Então, quando eu vejo uma palavra ser ressignificada e martelada incessantemente na cabeça do público, eu sei o que está acontecendo. Então, o que acontece? O que eu estou querendo dizer? Que, ao questionar um serviço público, ou as urnas eletrônicas, a segurança, isso passa a ser, em vez de questionamento de um serviço público, como eu disse, que é, isso passa a ser criado um chavão que não tem significado por si próprio, mas ele soa criminoso, embora não tenha respaldo no Código Penal. Então, em vez de questionar serviço público do TSE, a expressão é substituída por espalhar narrativas falsas. Criticar agente público, a palavra crítica é simplesmente substituída por ataques. Que caralho de ataques? Em primeiro lugar, que bosta de general é esse que não consegue ouvir uma... Ai, palavras machucam. Ai, meu Deus! Isso me lembra um outro general do Exército, esse eu respeito, mas que fez uma notinha, quando eu dei o nome dos generais, dizendo que os militares precisavam de paz para tomar as suas decisões. Eu falava, porra, mas militar que só consegue tomar decisão em tempos de paz? Tem alguma coisa errada. Discutir mecanismo legal de resposta ao abuso de poder, eles se ressignificam como golpe de Estado. Narrativas golpistas. É tudo jargão, chavão. Então, é simples. Toda vez que você lê espalhar narrativas falsas, você bota assim, risca. Cadê aquela caneta desesquerdizadora que tinha? Espalhar narrativas falsas. Você bota assim, risca vermelho e bota assim, questionar o serviço público do TSE. Ataques a instituições ou ataques a agentes públicos. Você bota assim, críticas a servidores públicos. Quando você lê golpe, você risca e bota assim, busca de alternativas ao abuso de poder. E a prova do que eu estou falando são esses alvos divulgados pelo Fantástico. Porque é um tiro no pé a divulgação desses áudios. Eles mostram a postura de um Bolsonaro que não apoiavam pedidos que vinham, por exemplo, desse general Mário Fernandes. E outros. Mesmo que esses pedidos não fossem legais ou ilegais, Bolsonaro simplesmente não atendeu. Então o que estão criminalizando? A discussão do que fazer. Então se tem um problema, você está sendo sequestrado, e você pode sequer discutir o que fazer. E aí os caras usam uma mudança semântica, esse truque semântico, para te convencer que teve um crime. E claro que houve uma série, como eu sempre disse, eu reportei isso no ar. É só você olhar, todos os pingos nos is estão lá, no histórico. Claro que houve uma série de discussões com alto comando.
dentro do alto comando, fora do alto comando, pelo presidente Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro. E você tem dois grandes problemas nessas discussões, e tinha dois grandes problemas nessa discussão. O primeiro deles é que não há uma definição clara do que podia ser feito. E eu chamava a atenção disso no ar, eu tive várias discussões com o Gerson, convoca o Conselho da República, ou não, ou faz não sei o quê. A Constituição, ela diz o seguinte, que as Forças Armadas garantem a lei e a ordem dos poderes constitucionais, mas ela não explica os mecanismos para essa garantia. Não explicam como que você implementa essa garantia. Porque esse troço é algo que acompanha o texto constitucional desde a primeira Constituição que o Brasil teve. Não é uma coisa da Constituição de 88. Está lá desde a primeira Constituição da República. Só saiu durante o governo Vargas. Só que, apesar de estar desde então, nunca foi utilizado. Então você não tem precedente legal. Bom, quando você não tem precedente, e eu tenho uma tese sobre isso, porque se chega a esse caso, você já houve uma ruptura institucional, e um dia a gente pode falar sobre isso, mas não tendo precedente, o que você faz? Você precisa de grandes juristas para discutir o que pode ser feito dentro da lei. Porque fora da lei você não precisa de jurista. Ora, o Ives Gandra Martins, ninguém pode questionar a capacidade do Dr. Ives Gandra. Ele escreveu um artigo onde ele dá a seguinte interpretação do artigo 142 da Constituição. Vou ler aqui o que diz o doutor Ives Gandra Martins, não é o Paulo Figueiredo. Quem sou eu? Mas ele diz o seguinte: cabe às Forças Armadas assegurarem a lei e a ordem sempre que, por iniciativa de qualquer poderes constituídos, ou seja, por iniciativa dos poderes executivo, legislativo e judiciário, forem chamados a intervir. Nesse caso, as Forças Armadas são convocadas para garantir a lei e a ordem, não para rompê-las, já que o risco de ruptura provém da ação de pessoas ou entidades preocupadas em desestabilizar o Estado. É interessante notar que o título que cuida dos três poderes é denominado Organização dos Poderes, mas na Carta da República o título que cuida das Forças Armadas é denominado da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Vale dizer que se os poderes deixarem de ser harmônicos e independentes e colocarem em risco a democracia com invasão, presta atenção aqui, com invasões de competência uns dos outros, para sustar tais invasões, um dos poderes atingidos pode solicitar a intervenção apenas para sustar a invasão e para mais nada. Diz o doutor Ives Gandra Martins. Mas o problema é que essa discussão ela passou a ser criminalizada pelo Alexandre. Crime de discussão do que fazer. É óbvio que isso é criminalização de pensamento. Criminalização da mera discussão do que fazer dentro da lei. E é por isso que é tão importante quando a gente fala de iter criminis, quando a gente fala que a lei não pune cogitação, nem planejamento, e só pune ação. E eu vi e essas coisas me deixam enervado. Uma doutora na CNN Brasil dizendo não, no caso da abolição do Estado de Direito, a lei pune a tentativa. Eu falo, sim, doutora, mas ainda assim não pune cogitação nem planejamento. Tentativa significa que você entrou na fase de execução. E qual foi a ação de execução aqui, meu Deus? Isso porque o que me traz ao segundo problema, que é o fato de que, desculpem, mas o presidente Bolsonaro nunca se cercou destes grandes juristas. Lembram daquele pedido que ele fez? Ele fez um pedido de impeachment, apresentou um pedido do impeachment ao Alexandre, acho que em 2021 ou 2020, acho que 2021. Depois vieram me falar que aquele pedido, juro, parecia ter sido feito, eu não sei, eu vou ofender aqui o advogado que fez, mas é só profissionalmente, acho que foi uma pessoa bem intencionada. Mas assim, era uma coisa de menino do 4º período de direito. E aí me disseram que o Bolsonaro tinha conhecido o cara dentro de uma motociata.
Ser toscão é virtuoso quando é a respeito da simplicidade, de você não ser um cara cheio de pompas, de você ser conectado com o povo. Mas ações sofisticadas exigem mecanismos sofisticados, pessoas de conhecimento sofisticado, pensamento sofisticado. Então, porra, doutor Ives Gandra, advogado da motociata. Quais eram as credenciais? Contrasta isso com o pedido do impeachment da Dilma. Porra, Miguel Reale Júnior, Janaína Pascoal, etc. Até como era, o Zé Eduardo Cardoso, que era o AGU da Dilma, evocou o grande jurista, o doutor Tomás Turbando. Vocês lembram disso na CPI? Grande doutor Tomás Turbando. O primeiro AGU do Bolsonaro, o Levi, foi ser, eu não sei se ainda é, mas era até o Alexandre sair do TSE, o braço direito do Alexandre. Consta como autor da tese do Alexandre na USP. Foi escrito no computador do Zé Levi. Não sei se pelo Zé Levi, mas no computador dele. O outro é esse, terrivelmente terrível, que ele colocou no STF. Que está vendo tudo isso de camarote, não está fazendo nada. Eu lamento dizer a vida como ela é. O que a Polícia Federal mostra até agora é que ele estava ouvindo texto de minuta, de novo, de discussão dentro da lei, decreto dentro da lei, estado de defesa dentro da lei, estado de sítio dentro da lei, tem que ouvir Congresso, tem Conselho da República, tudo dentro da lei. Mas a minuta estava vindo, sei lá, do padre, do advogado do padre, sei lá. Cara, é um deserto intelectual. E conversem com as pessoas dentro do gabinete dele, que elas vão dizer isso. Eu conheço a maior parte das pessoas que compuseram o governo. Gente, é duro. Hoje, o presidente Bolsonaro está com esse advogado, doutor Paulo. Pô, esse cara está num nível. Você vê pela manifestação dele ontem. Esse cara está num nível que nunca antes o Bolsonaro teve. Eu não sei quem foi o anjo que levou esse cara, esse doutor Paulo, para falar com o Bolsonaro. Eu não sei quem foi o anjo. Paulo Cunha Bueno. Sei quem foi o anjo que levou ele para lá. Mas é um nível, né, muito superior. E eu torço para o próximo governo Bolsonaro, e eu acho que teremos um próximo governo Bolsonaro. Eu acredito que esse regime vai ruir e acredito que teremos um próximo governo Bolsonaro. E eu digo o seguinte, eu espero, e acho que tem motivos para isso, que seja um governo composto de gente mais qualificada. E coitado, eu sempre coloco o caráter humano. O cara tinha vivido uma campanha duríssima. Ele achou que tinha uma votação muito superior a que de fato tinha. Eu acho que houve um erro de cálculo grande do presidente, que topou participar desse processo eleitoral fajuto, porque achou que tinha 70% dos votos e que não ia dar para roubar nem que quisessem, tipo o Trump aqui esse ano nos Estados Unidos. Eu não achava, nunca achei que a realidade era essa. Eu sempre fui da turma que dizia que o Brasil estava de fato dividido e que o sentimento anti-bolsonarista era muito forte em 2022. Isso não muda o fato de que das minhas críticas à condução do processo eleitoral e as minhas suspeitas à integridade das urnas. Mas o cara passa por esse processo, tá lá em estafa, com burnout, para usar o termo da moda, deprimido, e fala, cara, o que dá para eu fazer? Junto a isso, e os áudios demonstram isso, tem acho que um diálogo do Cid, ou do Câmara, algum deles, um dos ajudantes de ordem dizendo, porra, o presidente é pressionado de tudo que é lado. Todo mundo pressionando o presidente. Chega todo mundo com uma solução mirabolante, né? Eu, tadinho de mim, um pobre jornalista,
Eu, naquela época, o que eu recebia de gente me mandando e-mail, gente que descobriu o meu telefone e virava assim: olha, eu tenho uma solução, preciso fazer chegar a solução mirabolante para o Bolsonaro. As pessoas me pediam o telefone do Bolsonaro, porque elas tinham a certeza absoluta do que seria feito. Até hoje, eu recebo esse tipo de coisa. Paulo, preciso passar tal coisa para o Donald Trump ou para o Elon Musk. Paulo, preciso entrar em contato com o Elon Musk. Eu recebo isso todo dia. Vocês imaginam o que o Bolsonaro recebia na época? E eu fico pensando o que se passa na cabeça dessas pessoas. Eles passam... Pô, rapaz, peraí. Presidente, presidente Trump, eu recebi aqui uma mensagem do seu José Alberto de Piracicaba, que está aqui dizendo que tem um plano para derrotar o Deep State. Precisamos ouvir esse plano. Eu não sei o que as pessoas pensam, mas a pressão do Bolsonaro era de empresário, era de gente que deveria ser ouvida, gente que não deveria ser ouvida, todo mundo em cima da cabeça de um cara. E imagina a pressão que esse cara estava passando para tomar qualquer tipo de decisão, de soluções, e as soluções, eu volto a dizer, precisam ser cogitadas. Não existe crime de pensamento, não existe crime de cogitação. E dentro das Forças Armadas, me parece, aliás, eu sei que não foi muito diferente. Várias pessoas tinham várias coisas em mente, e me parece que esse general Mário Fernandes tinha uma linha de ação que talvez não fosse legalista. Pelo menos é como ele verbaliza que não seria legalista, porque em uma parte da transcrição, a conversa dele com o Braga Neto, aparentemente, diz assim: hoje eu tive com o presidente no Alvorada, fui lá conversar com ele, citar alguns aspectos que a gente tem levantado na área de inteligência e tudo, ver como ele estava, dá uma força, ou seja, o cara percebe o estado psicológico. Conversando com ele, ele enfatizou que, dia 12 não é uma preocupação grande por causa da diplomação do vagabundo, e que teria tempo até o dia 31 do 12 para tomar qualquer medida. Aí, qualquer medida aqui é lida como golpe. Qualquer medida, qualquer coisa que está sendo cogitada. No momento, eu citei para ele alguns aspectos. A gente tinha perdido muito tempo. Concordo. Até aí, concordo com tudo. Mas aí, numa outra conversa, ele dá com o Mauricio, diz o seguinte: e o segundo, outra conversa, não é mais a mesma, é outra conversa agora com outra pessoa. O segundo ponto é que se a gente deixar para decidir muito para o final do mês, lembrar que já tem passagem prevista para os comandos da Força das Armadas, e aí, já é 20 e poucos, como é que a gente vai agir ou tomar uma decisão com os comandantes recém-possados e teoricamente indicados pelo governo Lula? Ele estava pensando em vários cenários, tinha receio de quanto mais o tempo passasse, menores eram as chances de fazer algo. Inclusive, ele cita essa preocupação com os comandantes, né? Preocupação a respeito dos comandantes, que já tinham sido, já estariam sendo nomeados pelo Lula. Agora, até aí, normal o militar fazer esse tipo de análise. Análise de todos os cenários. Ele entendia que estava em guerra. O fato dele cogitar, pensar, tentar ajudar, para mim, mostra que esse cara é um cara preocupado com a República. E a preocupação, e fica clara em todos os diálogos, é que este cara está convencido de que a eleição foi roubada. Ele está convencido. Eu não estou. Aliás, estou no processo, mas não nas urnas. Mas ele estava, pelos diálogos dele, convencido de que a eleição tinha sido roubada. E aí ele quer impedir, ele está se sentindo dentro de uma guerra. E eu prefiro 1000 vezes um cara assim, com a preocupação com o Brasil no meu exército, do que esses borrabotas de Tomás, Stumpf, Richard, os outros todos lá, melancias. Eu prefiro. Alguns áudios foram piores. O tal do coronel Roberto Criscuoli diz assim: democrata é o cacete, não tem que ser mais democrata agora. Não vou sair das 4 linhas. Acabou o jogo, não tem mais 4 linhas. Sensação de que já estava em guerra e tinha sofrido um golpe. Paulo, você concorda com essa frase? Jamais. Jamais. E muitos de vocês me criticam por isso.
Me criticaram quando eu disse que o 8 de janeiro era uma imbecilidade. Me criticaram quando eu disse que você tem que seguir a lei. Está coberto de razão o presidente Bolsonaro. Porque fora da... Eu sempre digo isso, essa frase, vocês pegarem, eu acho que digitarem nos pingos, nos is, para acharem quantas vezes eu disse isso. Fora da lei só existe a barbárie. Só existe o lobo, o homem do lobo. Só existe cada um por si. Eu falava categoricamente, todos os dias, nos pingos nos is, que eu não via nenhuma forma do Bolsonaro ficar um dia sequer depois da posse do Lula, no dia 1º de janeiro. E também dizia que se houvesse golpe militar, eu virava oposição no dia seguinte. Você já imaginou ficar debaixo da regência do general Freire Gomes, general Tomás e companhia? Deus nos livre de uma merda dessa. E tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta, tem gente que acha essa atitude minha, atitude de, o Brasil. Isso era a mesma coisa que acontecia na Lava Jato. Eu falava, a Lava Jato está violando a lei, a Lava Jato está violando o direito, o devido processo legal. Mas é o único jeito, se não for assim, não tem outro jeito. Esse pensamento. Isso que eu falo, eu tenho um curso inteiro para tentar civilizar o brasileiro, para ele entender o que diabo é Estado de Direito, o que é República. Aliás, vou dar esse curso para os deputados agora em janeiro. Assim, para entenderem do que se trata. E eu sempre achei que nós tínhamos remédios constitucionais. Agora, para todo esse caso, o que importa é que de todas as ideias que foram ventiladas, o que o presidente Bolsonaro optou por fazer? Optou por não fazer nada. E assim como gente acha que a minha postura é uma postura de bosta, muita gente se revoltou contra o Bolsonaro. E eu devo dizer, eu mesmo não concordo com o rumo que o presidente Bolsonaro tomou. Aí você fala, não, Paulo, mas você acabou de dizer que não concordava com esse coronel, como é o nome? Cruz, sei lá. Bom, agora você já sabe que esse não era um dos meus interlocutores. Né? Não, Paulo, você está dizendo que não concorda com ele, mas também não concorda com o Bolsonaro. Eu falo, não, é que o brasileiro realmente, a frase do Olavo de Carvalho, ele só tem 2 neurônios, um contra e um a favor. Ninguém consegue raciocinar em termos de nuance. E não, eu não concordo com não fazer nada e não concordo em dar um golpe de Estado. Porque eu acho que entre um golpe de Estado e entregar o país na mão do Alexandre, que deu um golpe, tem uma avenida de possibilidades, existiam na época uma avenida de possibilidades dentro da lei. E eu sei que eu, Paulo, com a minha personalidade, teria feito provavelmente algo diferente. Embora seja difícil dizer com certeza. Eu não estava na pele do Bolsonaro. Só posso imaginar o melhor que eu posso, mas eu não estava na pele dele. Talvez o Bolsonaro estivesse certo em não fazer nada. Talvez estivesse certo. Né? Nenhum de nós tem entra no mundo do talvez. Agora, em todo caso, as duas posições são posições legítimas. Se acusar o Bolsonaro de omissão, correto. Agora, perdão, não são as duas que são legítimas. Você pode acusar o Bolsonaro de omissão. Essa é a única posição, talvez, que seja legítima. Ou você pode dar razão para ele também. As duas posições razoáveis. O que você não pode dizer é que o Bolsonaro tentou dar um golpe. Isso é impossível, não se segue. Simplesmente porque o Bolsonaro poderia, se quisesse dar um golpe, ele chamava o povo estava extremamente mobilizava os militares. Eu digo para vocês que dos coronéis para baixo estava todo mundo com a faca nos dentes. Todo mundo é figura de linguagem, é óbvio, mas um contingente enorme. Esse mesmo contingente hoje que se encontra extremamente insatisfeito com o comando de merda que eles têm. Ele teria o povo, teria os militares, teria dado o golpe à margem da Constituição e ninguém ia fazer nada. Nada. Essa foi a discussão que eu tive nos pingos, nos is, inclusive. O Zé Maria Trindade falou, não, se fizer alguma coisa vai haver guerra civil. Eu falei, guerra civil contra quem? Contra quem? Contra o Comando Vermelho? Contra o PCC? Contra as Farc? Eu falei, contra essas pessoas, serão nessas pessoas.
É para isso que eles carregam um fuzil, aquele FAL ou aquele M16 lá na mão dos caras, é para isso, só para vocês saberem. Aquele tanque, os tanques não saem, dos blindados não sai uma música do John Lennon, não tem caixa de som que canta no Imagine. Defesa é isso. Se o Bolsonaro quisesse, ele teria dado um golpe. E a comunidade internacional ia chorar, ia chiar, etc., mas não ia poder fazer nada. Nada. Ia poder fazer o que a gente está falando agora, cancelar visto, sancionar 1 ou 2, etc., que o nego tá cagando. O militar, na hora que se quisesse dar um golpe de Estado, tá cagando. Vai passar um período de tensão, depois se distensiona. Agora, uma merda para o Brasil. Uma merda. Processo de ruptura é uma merda. Eu fico tentando explicar isso para todo mundo. Agora, o Bolsonaro podia ter feito? Podia. Só que o que ele faz? Nada. Por quê? Porque ele está dizendo desde o início a mesma coisa. Vou agir dentro das 4 linhas. Se pronunciou 4 linhas. Os áudios divulgados pela Polícia Federal mostram Bolsonaro nas 4 linhas. Bolsonaro democrata. E aí, por isso que um monte de gente hoje chama o Bolsonaro de bundão, de covarde, etc, etc. Isso é uma sacanagem, isso é uma injustiça chamá-lo de golpista. Covarde, bundão, eu não concordo. Eu acho que ele estava numa posição difícil.